Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A inveja da vizinha destruiu a minha vida. Vamos ao relato. Eu sei que a vida de muitas pessoas que compartilham testemunhos tem sido difícil. Elas enfrentam coisas sombrias, injustiças diversas. E é por isso que agora quero contar a minha história. Meu nome é Mila e vou começar contando que, há 10 anos, quando me casei com Rodrigo, a verdade é que não tínhamos muitas coisas, apenas o necessário para viver. Um filho no meu ventre foi o que nos levou a nos unir em matrimônio, além do nosso amor. Rodrigo sempre foi bom comigo e nunca me deixou sozinha. Foi muito bonito quando ele foi à casa da minha mãe pedir a minha mão e se comprometeu a me dar uma vida digna, decente e, principalmente, a dar a cara pela nossa família. Por isso, eu o amava muito. Ele sempre me tratou bem e demonstrou ser um bom homem. Já casados, meu sogro nos deu um pequeno terreno onde construímos 2 cômodos com algumas economias que Rodrigo tinha. Um deles serviria como negócio, uma pequena mercearia. Não tínhamos muito, mas começamos com refrigerantes, grãos como feijão, arroz e ovos. E pouco a pouco fomos acrescentando mais coisas. No outro cômodo colocamos uma cama, uma TV e o que seria o berço do bebê. Eu sei que eram poucas coisas, mas no início o importante é começar. Depois, com as bênçãos de Deus, a gente vai melhorando. Sentíamos muito orgulho de que as pessoas começassem a vir ao nosso negócio. Elas compravam e agradeciam pela amabilidade do serviço. Mas por mais que doesse na alma, não dávamos fiado. As pessoas do lugar eram pobres e, infelizmente, se dessemos fiado, elas nunca iriam pagar. Como diz o ditado, é melhor que chorem em casa do que chorem na nossa. Além disso, havia muitos homens que roubavam. Outros abandonavam suas esposas, eram bêbados ou iam para os Estados Unidos. Por isso, não havia como confiar que depois de dar fiado, se iriam nos pagar. Com o passar dos meses, fomos enchendo mais a lojinha até que ela ficou bem abastecida. Com isso, começamos a nos dar bem, Rodrigo e eu. Naquela época, meu bebê já havia nascido. Demos a ele o nome de Ferdinando, em homenagem ao meu falecido pai. E também porque ele se parecia muito com ele. A bênção de ter aquela pequena vida em nossa casa nos dava muita felicidade. Meu esposo passou a cuidar da loja em tempo integral, enquanto eu cuidava do bebê e das tarefas da casa. Com isso, fomos construindo mais um cômodo no quintal e cercamos o terreno decentemente. Tudo estava tomando forma. A verdade é que Deus nos abençoava muito. Estávamos contentes. O dinheiro chegava em maior quantidade e até podíamos nos dar alguns luxos, como sair para comer ou irmos em uma viagem de férias no final do ano. Até conhecemos a praia. Rodrigo mostrou ser um bom homem, como havia prometido. Ele sempre esteve ao meu lado, mas as dificuldades vinham de todos os lados, porque no lugar onde vivíamos era de se esperar que as invejas e as más vibrações das pessoas aparecessem. Muitas outras pessoas, ao ver que estávamos indo bem, tentaram abrir negócios iguais ao nosso, mas todos fracassaram. Aqueles donos gostavam de vícios, perdiam tudo e acabavam na rua pedindo dinheiro. Não é fácil manter um negócio como esse. É preciso administrar bem e quando o dinheiro chega, é preciso ser um pouco controlado. Senão, as coisas podem dar errado. Rodrigo e eu tivemos que enfrentar os rumores das pessoas, aquelas que abriram lojas bem em frente à nossa, ou na mesma rua. Mas todas faliram. Não é que desejássemos o mal, mas éramos concorrência. E como dizem, o sol nasce para todos. Mas quando as coisas são feitas com má intenção, cada um colhe o que planta. Entre essas pessoas que competiam conosco, havia uma senhora conhecida como Dona Lúcia. Ela montou uma lojinha quase em frente à nossa.
O problema é que essa senhora tinha um filho viciado em drogas que roubava dinheiro e mercadoria da loja, até que praticamente a deixou na rua e endividada. Além disso, essa mulher não era muito boa, era invejosa e fofoqueira, falava mal das pessoas e tratava mal os clientes. Por isso, não é surpresa que ela tenha falido. Depois de alguns meses, a pobre mulher não parecia bem. Às vezes ela estava na rua pedindo comida, suja e com roupas rasgadas. Em uma ocasião, ela veio à nossa loja e assim que a vimos entrar, sabíamos que ela ia pedir fiado. Boa tarde, seu Rodrigo. Estou aqui para incomodar. Preciso de algo para comer. Desde ontem não tenho nada no estômago e não tenho um tostão. Como podem ver, já estou velha e não posso mais trabalhar. Não quero dar pena, mas por favor, me ajudem com algo. Meu esposo Rodrigo me olhou. Eu encolhi os ombros, sinalizando confusão. Não sabia como lidar com aquela situação, porque essa senhora já tinha vindo antes. Às vezes meu esposo dava algo a ela, obviamente sem cobrar, mas sabíamos que se continuássemos assim, ela não pararia. Além disso, aprendemos que por mais triste que seja a história, nunca se deve emprestar dinheiro ou arriscar nosso negócio. Não importa se as pessoas ficam bravas. No final, os verdadeiros amigos e as pessoas boas não ficarão bravos por negar um favor. Diante disso, meu esposo acabou respondendo a ela. Sinto muito, dona Lúcia, mas desta vez não. A verdade é que tenho um problema com seu filho. Tito, ele veio várias vezes e levou coisas sem pagar. Diga a ele que é melhor vir me pagar. Sinto não poder ajudá-la. Acho que você deve buscar outra solução para o seu problema. Imagine, se eu continuar dando coisas assim, vamos ficar nessa para sempre. Melhor conversar e corrigir seu filho, para que ele trabalhe e a sustente. Espero que me entenda. Não quero me meter na sua vida, mas entenda que, se eu começar a ajudar todo mundo, vou acabar falindo. Depois, nem para minha família eu vou ter. Aquela senhora ficou implorando ao meu marido, mas ele a pegou pelo braço e a tirou da loja. Não foi de má vontade, até tentou ser respeitoso, mas isso não agradou dona Lúcia. Imediatamente, com um tom muito firme, ela fez um comentário que na verdade foi desagradável. Não entendo como você não quer me ajudar, Rodrigo, mas tudo bem. Deus dirá. Espero que ele não lhe mande um castigo, porque bem que você merece. Quem não ajuda os mais necessitados, merece o inferno. E esse inferno um dia chegará na sua vida. Tenho certeza que você vai se lembrar de mim, Rodriguinho. Você vai se lembrar. Pela forma como ela disse, vimos aquilo como uma ameaça e pensamos que seu filho, o tal Tito, poderia tomar alguma represália. Ficamos muito atentos nos dias seguintes. Meu marido colocou um teçado e um pedaço de pau por perto, caso o rapaz quisesse causar algum problema. Mas até então nada aconteceu. O tal Tito nem nos dava atenção. Às vezes ele vinha comprar, mas logo ia embora. O pobre rapaz sempre estava drogado e dava até pena, mas isso não tirava a maldade dele. O tempo passou e dona Lúcia parou de ir à loja, mas às vezes se sentava do lado de fora pedindo dinheiro. Percebemos que aquele chilique já tinha passado, mas justamente nessa época começaram a acontecer coisas que, para ser sincera, nos preocuparam. Uma manhã, quando meu esposo foi abrir a cortina da loja, ele encontrou algo terrível e muito estranho aos seus pés. No chão, rodeado por um círculo de terra, estava a cabeça de uma galinha, ainda com sangue respingado. Alguém a havia deixado ali. Sabíamos perfeitamente do que se tratava: bruxaria. Não podíamos pensar em outra coisa. Naquele povoado, as pessoas costumavam fazer isso, sabe, por inveja e coisas do tipo. Era uma forma de vingança ou desquite. Sabíamos que estávamos indo bem na vida, então era normal ter invejosos e inimigos ocultos. Por isso, não atribuímos aquela bruxaria a alguém específico. Mas o certo é que essas coisas continuaram acontecendo. Dias depois, encontramos uma bolsa com sangue. Sabe-se lá de quem ou de que animal era.
mas meu esposo a pegou e jogou em um terreno baldio. Quem quer que estivesse nos atacando com bruxaria estava levando isso muito a sério, com todo o ódio possível. Nós não acreditávamos totalmente nisso. Pensávamos que eram apenas pessoas fracas, incapazes de seguir em frente, que buscavam esses pretextos de bruxaria. Por isso, não fizemos nada. Mas as coisas não pararam. Uma noite, enquanto dormia, lembro que acordei para beber água e notei que a janela estava aberta. Fechei-a porque o vento estava entrando e podia fazer mal ao bebê. No entanto, quando voltei para a cama e abracei meu marido, de repente, não consegui mais me mover. Fiquei completamente paralisada. Um calafrio estranho começou a percorrer meu corpo e ouvi vozes sussurrando em minha cabeça, coisas que não conseguia entender. Era como se fossem muitas vozes vindas de todos os lados. De repente, ouvi passos se aproximando da nossa cama. Pouco a pouco, uma espécie de sombra foi aparecendo. Uma presença escura que, pela falta de luz, não se definia bem, mas tinha a silhueta de uma mulher. De onde ela teria vindo? Como entrou? A verdade é que eu não sabia. No entanto, aquela presença ficou ali por um momento e vi como ela acariciou o rosto do meu esposo. Minha desesperação era enorme, porque não conseguia fazer nada, especialmente quando momentos depois aquela silhueta se dirigiu ao berço do meu bebê. Ela estendeu as mãos para tocá-lo e ficou assim por alguns segundos. De repente, lembro que fechei os olhos e comecei a rezar. Não sei em que momento me recuperei, mas sentei de repente na cama soltando um grito forte. Meu esposo acordou e perguntou o que estava acontecendo. Eu estava muito agitada. Mal conseguia falar. Me sentia confusa e não sabia dizer o que aconteceu, se foi real ou apenas um pesadelo. Ainda assim, o medo era real e contei ao meu marido o que havia acontecido. Rodrigo me disse que era apenas um pesadelo, que eu estava paranoica por causa das coisas que estavam nos deixando na casa. Ele se referia aos trabalhos de bruxaria. Por dentro eu sabia que precisávamos tomar uma atitude. Mas Rodrigo insistiu que tudo ficaria bem, que enquanto trabalhássemos as coisas não iriam mal. Mas devo dizer que a partir daí, as coisas começaram a entrar em uma espécie de lamaçal, cada vez mais espesso, em um buraco mais escuro e denso, do qual foi muito difícil encontrar a luz. Para começar, meu esposo começou a ficar doente. Ele dizia se sentir cansado. Ele se sentia fraco e em uma ocasião até deixou cair uma caixa de refrigerantes, que não era tão pesada. Ele conseguia carregar várias daquelas, mas naquela vez, com apenas uma, disse que de repente sentiu uma cãibra no braço e a caixa caiu. Mesmo que as garrafas fossem de plástico, a situação era preocupante. E isso não foi tudo. Com o passar do tempo, meu marido começou a ter comportamentos muito estranhos. Era como se estivesse ficando louco. De repente, ele começou a dar troco errado. E havia pessoas humildes que devolviam o excesso, mas outras se aproveitavam. Foi só quando uma vizinha me avisou que meu esposo estava desperdiçando dinheiro que finalmente tive que assumir o controle da loja. Meu marido, Rodrigo, de repente começou a dizer coisas sem sentido. Falava de assuntos que não tinham conexão. Foi aí que percebi que estava perdendo ele. Quando fomos ao médico, ele fez alguns exames, mas não encontraram nada. Disseram que era um problema psiquiátrico e que ele precisava tomar medicamentos controlados. Especificamente mencionaram um tipo de esquizofrenia. Mas aquilo era estranho porque de um dia para o outro tudo mudou. Claro, os médicos disseram que não havia outro diagnóstico. Era isso e pronto. Mesmo com os remédios, Rodrigo teve que ficar quase todos os dias trancado em casa, medicado. Ele já não podia cuidar da loja. E esse trabalho caiu sobre mim. No entanto, as coisas já não iam bem. Os gastos aumentavam. E o pior de tudo era que os clientes pararam de vir. Não sei o que estava acontecendo. Não havia novas lojas ou nada do tipo.
Mas as pessoas preferiam ir a outros lugares ou até caminhar mais longe para comprar suas coisas. Senti que nossa vida estava arruinada. Meu marido parecia não ter cura e o negócio estava desmoronando. Mas, se acham que isso foi o pior, a verdade é que não. Antes viria o mais difícil. Com o tempo, meu esposo foi se acostumando com os medicamentos e parecia um pouco mais lúcido. Mas, de repente, tinha crises muito fortes. Ele ficava agressivo e começava a quebrar tudo. Em uma ocasião, ele até me bateu, deu uns tapas e chutes. Foi aí que percebi que não era mais seguro viver com ele, mas eu não sabia o que fazer. Seus pais, que ainda estavam vivos, mandaram uma de suas irmãs, minha cunhada Márcia, para me ajudar na loja. Mas isso não foi suficiente, porque Rodrigo estava cada dia mais fora de controle. Enquanto dormíamos, ele alucinava, falava dormindo sobre o fim do mundo, a morte e muitas outras coisas. Ele gritava como se estivesse sendo torturado, como se estivesse vivendo pesadelos no inferno. Eu chorava só de ver o que ele tinha se tornado. Não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava descobrir. Tinha certeza de que a origem de tudo estava na bruxaria que fizeram contra nós. Então decidi buscar ajuda. Certa tarde, pedi à minha cunhada Márcia que cuidasse da loja e ficasse de olho no Rodrigo e no bebê. Depois fui ver uma amiga de longa data. Caminhei até o morro onde vivia uma curandeira que diziam ser muito boa. Quando chegamos, a senhora nos recebeu com muita gentileza. Comecei a contar a ela sobre a situação, o que encontrávamos na frente da loja, o que vi naquela noite no quarto. Ela me ouvia enquanto tomava café. Depois pegou minha mão, examinou minhas linhas e tocou minha testa, como se estivesse lendo algo dentro de mim. Então ela disse: "Coitado do seu marido, moça, e coitada de você também. Não é difícil deduzir que fizeram um trabalho forte contra vocês. Como não fariam, se estavam indo tão bem na loja? Muitas vezes as pessoas não gostam que os outros tenham sucesso, que ganhem dinheiro. Há muita gente hipócrita que diz estar feliz por você, mas no fundo odeia ver alguém melhor que elas. Por isso é preciso ter cuidado, se proteger com um amuleto ou algo assim. É uma pena que seu esposo esteja sendo afetado dessa forma. Vocês devem ter inimigos poderosos." Ela continuou: "Vou ser sincera, é muito difícil reverter o dano que já foi feito a ele, mas posso garantir que posso trazer de volta os clientes que vocês tinham. Depois vamos ver o que pode ser feito com seu marido. Mas algo pode ser feito, isso eu te garanto." A curandeira fez uma limpeza em mim, preparou um amuleto para mim e outro para o meu marido, e mais um para colocar na loja. Ela me deu algumas instruções e, para minha surpresa, não quis cobrar nada. Eu me senti abençoada e confiante de que as coisas iriam melhorar, mas isso só ficou nos meus pensamentos. Quando estávamos descendo o morro em direção à casa, vi que havia muita gente em frente à loja. Havia um grande alvoroço, gritos e confusão. Quando me aproximei, vi uma viatura da polícia e meu esposo no chão algemado, com sangue saindo da boca. Parecia que ele tinha levado uma surra. Imediatamente fui até os policiais perguntar o que estava acontecendo. Foi quando minha cunhada, Márcia, se aproximou de mim, chorando, e me contou que algo terrível havia acontecido. No mesmo instante, imaginei que algo havia acontecido com o bebê. E algo havia acontecido de fato. Era verdade. Meu bebê havia falecido. Alguém o matou. E esse alguém foi o meu marido. Rodrigo, segundo o que Márcia me contou, de repente, ela ouviu gritos do bebê chorando, enquanto Rodrigo gritava e dizia coisas desconexas. Quando Márcia entrou, Rodrigo estava apertando o pescoço da pequena criatura. Ele dizia que estava salvando o bebê deste mundo, do inferno e do apocalipse. Márcia tentou impedir que Rodrigo machucasse o bebê, mas foi tarde demais. Ele aplicou muita força e a perda foi instantânea. Rodrigo tentou bater em Márcia,
mas ela saiu correndo pedindo ajuda. Foi por isso que chamaram a polícia. Rodrigo nem tentou fugir. Ele estava ali, jogado no canto do quarto, falando sozinho. Parecia que estava perdido, fora deste mundo. Quando os policiais chegaram e tentaram algemá-lo, ele resistiu, e por isso o agrediram. Mas com toda a razão, porque meu marido já não era o mesmo. Havia algo que havia arrebatado sua alma. Parecia até que um demônio o havia possuído. Não foi à toa que ele fez o que fez. Eu me senti horrível, perdida. Quando me deixaram ver o pequeno corpo do bebê, meu coração se destruiu por completo. Senti que minha vida se foi ali. Eu estava com os amuletos nas mãos e os joguei longe. Minha vida já não fazia sentido. Eu nem queria mais viver. Aquilo foi algo muito complicado, uma situação que eu não sabia como enfrentar. Rodrigo foi levado à cadeia. Ficou preso por muito tempo e depois foi transferido para um hospital psiquiátrico. Ele passou de um lugar para o outro, de um confinamento a outro, mas eu tive que esquecê-lo. Fiquei com muita raiva do que ele fez e até hoje não consegui perdoá-lo, mesmo sabendo que a culpa não foi dele, foi da bruxaria. Me dá muita tristeza saber que meu bebê se tornou um anjo, porque desde que aquilo aconteceu, minha vida nunca mais foi a mesma. Dói muito saber que por causa da bruxaria meu marido acabou se transformando em um louco, em um criminoso, em um homicida. Muita gente não acredita que essas coisas possam acontecer, mas elas realmente acontecem. Não é normal que de um dia para o outro ele tenha mudado e se tornado um monstro. Aquele não era o meu Rodrigo. Também dizem que a bruxaria volta para quem a fez. Embora aquela curandeira não tenha me dado especificamente o nome ou detalhes de quem nos fez mal, no final, tudo vem à tona. Digo isso porque, meses depois daquele terrível acontecimento, a senhora Lúcia, que foi justamente quem nos ameaçou, acabou sendo arrebatada deste mundo pelas mãos do próprio filho. A situação ocorreu quando os dois discutiram. A razão exata não se sabe, mas o filho, sob o efeito de substâncias, pegou um martelo e começou a bater repetidamente na própria mãe. Ele praticamente destruiu ela. Aquela foi uma cena terrível, uma aberração da vida, assim como o que aconteceu na minha casa. Não foi uma coincidência, aquela mulher pagou o karma de seus atos. De alguma forma, a vida trouxe um pouco de justiça, mas essas justiças são muito amargas, porque para mim, a vida nunca mais foi a mesma. Assim que pude, vendi a casa, passei a loja para frente e me mudei para outro lugar. Atualmente, embora eu esteja melhor, se é que se pode dizer assim, fiquei muito marcada por aquela situação. A bruxaria foi o que detonou todo aquele mal e por isso agora eu tenho muito cuidado. Levo um amuleto para todos os lugares e me protejo das pessoas. Não falo das minhas coisas com todo mundo, porque a inveja está na ordem do dia. Infelizmente, minha história não termina bem e sei que a de muitos também não. A bruxaria está em todos os lugares e é possível que vocês que estão ouvindo isso estejam sendo alvos de trabalhos malignos neste exato momento. Porque se vocês são boas pessoas, com certeza terão inimigos, alguém que os inveje. Não importa se tem pouco ou muito, as pessoas podem ser cruéis, simplesmente porque querem causar o mal. E é por isso que recomendo que tenham muito cuidado. A bruxaria traz consequências horríveis. E seria muito doloroso se algo acontecesse com vocês ou com seus familiares por causa de uma pessoa com más intenções, que talvez não descanse até vê-los destruídos. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.